Eu estou trabalhando nos cultos matinais as cartas às 7 igrejas e hoje eu vou falar da 7ª carta. Não estou fazendo na sequência. Na última vez eu tentei falar de Sardes e Laodiceia, nem cheguei perto de Laodiceia. Então hoje eu vou falar sobre Laodiceia, a 7ª igreja. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. A carta que Jesus envia a esta cidade. Das 7 cartas, essa é a última e é uma carta repreensiva, de certa forma. Não é? Uma carta que não tem elogios. Por isso, normalmente, Laodiceia é tomada como uma igreja a não ser replicada. Eu costumo dizer, a gente encontra muita igreja batista Filadélfia, mas não encontra a igreja batista Laodiceia. Porque Filadélfia é a igreja, qualquer dia eu vou falar dela, Filadélfia é a igreja exemplar. E Laodiceia é a igreja que só é repreendida. Eu conheço uma pessoa chamada Laodiceia, e talvez vocês conheçam outras. Laudice era o nome da mãe do imperador Constantino II, ou melhor, Antíoco II, Laudice. E ele, então, cria esta cidade, no que hoje é a Turquia, e chama essa cidade de Laodiceia, em homenagem à sua mãe. Vamos ao texto, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Graças te damos, Senhor, por esta manhã, por estarmos na tua presença, pelo texto lido, e pedimos ao Senhor também graça, um ambiente favorável aos nossos lábios e ouvidos para ouvirmos a tua palavra, de modo que ela frutifique em nossos corações. Amém. As 7 cartas, como eu disse já a vocês, mas sempre tem gente que está aqui pela primeira vez, não são 7 épocas, não são 7 períodos da história da igreja. Durante muito tempo, alguns difundiram essa ideia que cada igreja representava uma era da igreja, e normalmente as pessoas diziam que o momento atual é o momento de Filadélfia e Laodiceia, porque temos uma igreja verdadeira, santa, consagrada, e temos uma igreja que não é fria nem quente, que é morna, que o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Em geral, quem está falando define-se a si mesmo como Filadélfia. E sugere que outros por aí são Laodiceia. Então a gente já superou essa fase de ver o Apocalipse como 7 épocas, né? Ou como um livro que prevê o futuro. Mas é, na verdade, um livro que está falando do momento que viviam aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. E particularmente em Laodiceia, nós temos uma explicação simples para essa questão do morno. As águas de Hierápolis eram mais ou menos como Caldas Novas, águas termais. Aqui em Brasília, vocês que são de longe, sinto muito, quem não sabe o que é Caldas Novas, mas são as nossas águas termais aqui a 300 quilômetros de Brasília, que nós vamos para lá de vez em quando para entrar num rio quente, chama rio quente porque a água realmente é quente, e quem está pertinho das nascentes, é um solo vulcânico,
Quem nunca viu o mapa por cima, veja lá, tem um vulcão lá. É só você olhar que você enxerga ele redondinho lá, bem pertinho de Caldas Novas. E você vai perceber que lá as águas saem a 38, 40 graus do solo. Então, Hierápolis era assim, uma cidade de águas termais, de águas quentes. E Colossos, um pouquinho mais perto ali, era uma cidade de água fresca. Qual o problema de Laodiceia? Não tinha boas nascentes de água. Não era nem quente, nem fria. E Laodiceia tinha que canalizar a sua água de uma distância de 15 ou 16 quilômetros, porque a água de Laodiceia era inadequada para consumo. Então, é um aspecto geográfico da cidade. E é uma forma de, metaforicamente, o Senhor, usando um elemento geográfico da cidade, dizer que ela não é tudo aquilo que ela pensava. Então, qual o grande problema da igreja de Laodiceia e da cidade de Laodiceia, que recebe essa carta do Senhor? Por que ela é uma igreja repreendida? Porque ela é uma cidade repreendida. Quero que vocês pensem também aquilo que estamos tentando trabalhar aqui, que a igreja reflete a cidade. Às vezes a gente pensa que é possível ser uma igreja dissociada da cidade em que vivemos. É possível ser um ajuntamento de pessoas totalmente alheio àquilo que nos cerca. O Apocalipse nos dá a ideia que não. Tal qual é a cidade, assim é a igreja. Nós influenciamos o meio e o meio nos influencia. Não há como evitar isso. Nós, como igreja, falamos a linguagem das ruas. Nós replicamos aquilo que acontece lá fora. E nós trazemos o que é de fora para dentro, porque nós vivemos nessa, não vou dizer ambiguidade, nós vivemos nessa realidade. Nós somos cidadãos do mundo, no mundo e para o mundo. Então a igreja, ela está envolvida, imbricada com a vida da cidade. A gente fala a linguagem, a gente respira, a gente come o que as outras pessoas comem. A gente vai na feira e no mercado e encontra as mesmas coisas que os outros compram. Nós não podemos nos dissociar da cidade. Então, as 7 cartas têm a ver com isso, com a cultura da cidade e, de certa forma, a cultura da igreja. Mas talvez no Apocalipse a intenção seja exatamente mostrar para a igreja de Laodiceia, porque o anjo é o mensageiro que se destina à igreja. Talvez o Apocalipse esteja tentando mostrar, olha, o meio que vocês vivem é este, mas vocês devem se arrepender, vocês devem ser diferentes. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos nos dissociar, nós também devemos nos diferenciar. Esse é o grande dilema da igreja. Ser luz no meio das trevas. Ser sal, que era usado naquela época, era para preservação, para que o alimento não se putreficasse, ou seja, para que a carne não ficasse apodrecida. Naquela época não tinha freezer, gente. Eles usavam o sal para conservar a carne. Então, a igreja deveria ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, existir para guiar, para iluminar, para revelar, para dar claridade naquilo que é obscuridade, mas também para preservar aquilo que deve ser preservado. Então, o Apocalipse vai convidar as igrejas que estão em uma cidade, que tem uma ambiência, que vive um momento histórico, a ser, dentro dessa cidade, dentro dessa realidade, algo diferente. Então, a cidade de Laodiceia é uma cidade de água ruim. Não é quente, não é fria. E a igreja não é quente e não é fria. Aí a gente fica pensando, né? Normalmente, eu venho, por exemplo, de origem pentecostal. Então, quente para nós é o quê? Quente para nós é aquele pessoal que ora e manto para cá e manto para lá. Aquele negócio. Agora isso é até pouco. Esse negócio da profecia agora é fichinha, né? O negócio é muito... Bom, deixa para lá, não vou falar muito disso não.
Então, nós normalmente associávamos a isso. Igreja quente, aquela igreja que busca, aquela igreja que ora, aquela igreja cheia do poder do Espírito Santo. Igreja fria, aqueles irmãos lá daquele culto que você escuta até um mosquito voando. Lembra que a gente falava isso no passado? Você vai no culto, é aquele silêncio, rapaz. Se voar uma mosca, todo mundo escuta. Oração silenciosa. Lembra, gente? Culto de oração silenciosa. Curve sua fronte agora. Vamos fazer uma oração silenciosa. Aí todo mundo fica escutando esse bendito aparelho que faz um barulho aqui que incomoda a gente, né? Então, a gente achava que quente e frio tinha a ver com barulho, com movimento, com espiritualidade. Pode ser, por que não? A metáfora que o Senhor está usando ao chamar a igreja de morna e as críticas que vêm depois, talvez sejam exatamente por causa disso, por ser uma igreja que estava refletindo a postura da cidade. E que postura é essa? Verso 17: você diz que sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tem uma história interessante que envolve Laodiceia. Eu já falei para vocês de outras cidades que sofreram terremotos naquela região. É a Turquia, é uma área instável. E Laodiceia também passou por um terremoto. Mas quando Roma ofereceu dinheiro para a reconstrução da cidade, os laodicenses disseram: não, nós não queremos ajuda. Porque Laodiceia tinha um sistema bancário, era uma cidade de uma rota comercial importante, e eles tinham um sistema financeiro bem desenvolvido para aquela época. Era um centro de troca de mercadorias, mas também um centro financeiro. Por isso você diz que sou rico. Havia também em Laodiceia uma indústria forte de lã negra. A lã das ovelhas naquela região, hoje a gente explicaria isso, é uma questão genética, né? Era um negro azulado. Então eles comercializavam essa lã negra azulada. Por isso que a ordem vai ser que eles comprem roupas para cobrir a sua nudez. E fala também da sua cegueira, porque havia em Laodiceia um desenvolvimento hospitalar, vamos chamar assim, havia uma técnica médica bem desenvolvida e, principalmente, eles haviam desenvolvido medicação para os olhos. E é por isso que o Senhor diz a eles: vocês pensam que são ricos, vocês pensam que estão vestidos e vocês pensam que enxergam. Porque a cidade apoiava-se na sua riqueza por causa do seu sistema bancário, por causa do comércio da sua lã negra e por causa da procura que havia pelos seus tratamentos oftalmológicos. Um centro oftalmológico, vamos dizer assim, naquela época. E então o Senhor aponta exatamente os 3 pontos de autoconfiança, de autossuficiência daquela cidade e mostra que, na verdade, eles se acham ricos, mas são pobres, acham que enxergam, mas são cegos, acham que vestem os outros, mas na verdade eles estão nus. Por isso que eu digo que a igreja e a cidade têm sempre uma coisa a ver com a outra, certo? Então o Senhor critica esta cidade que se sente autossuficiente. Quando Roma ofereceu ajuda, eles disseram: não, a gente reconstrói a nossa cidade sem a ajuda do império. É um tipo de atitude nobre. Nós poderíamos dizer de orgulho próprio. Eu tenho condições. Eu não preciso de ajuda. Eu dou conta. Eu resolvo sozinho. Pode parecer até uma virtude. Autoconfiança. Pode parecer firmeza. Pode parecer força. Mas também pode ser uma faceta explícita de orgulho. O que vocês acham? Aos olhos do Senhor, Laodiceia era uma cidade orgulhosa, era uma cidade arrogante, era uma cidade de pessoas prepotentes. E é por isso que o Senhor a repreende.
Aconselho a você que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Ou seja, compre um ouro puro, porque seu ouro não seria puro. Compre vestes brancas para se vestir. Eles vendiam lã negra, não é? Compre vestes brancas para cobrir a sua nudez, e colírio para ungir os seus olhos. Pensando na igreja que reflete a cidade e aplicando um pouco a nós. Nós corremos hoje o mesmo risco quando a gente olha para a realidade histórica da igreja. É muito comum nós dizermos que a perseguição... Aliás, não, cantaram esse hino, né? Foi bom. A perseguição não matou a igreja, o Coliseu não matou, não venceu a igreja, né? A igreja sempre se fortaleceu nos tempos de tribulação. Diziam assim, que os cristãos são regados a sangue. Quanto mais você mata cristão, parece mato, eles nascem mais. Então, a perseguição purificava e estimulava o crescimento da igreja. Ora, se a perseguição faz bem à igreja, no sentido da sua pureza, parece que o sucesso, às vezes, faz mal à igreja. A igreja enriquecida, a igreja opulenta, não é pouca gente que diz que o problema da igreja começa com Constantino, quando ele reconhece o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e a constantinização da igreja é então o adoecimento da igreja. As pessoas imaginam que é isso, não é? Não vou dizer que não seja, de fato isso trouxe algum malefício à igreja. O conforto, a riqueza, a opulência da igreja são, de certa forma, uma ofensa ao Evangelho. Quando a igreja se aproxima do poder, quando a igreja exerce o poder, quando a igreja se acha, ela deixa de submeter-se àquele que é o verdadeiro. Então, nós podemos ver hoje reflexos de Laodiceia em nossos dias. Nós devemos ter muito cuidado com o pensamento de que somos autossuficientes, de que temos o que precisamos e não precisamos de nada. Não é essa a crítica? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Muitas vezes a igreja pode achar-se senhora do poder. Não poucas vezes. E a gente vê isso muito facilmente no catolicismo romano. É muito comum as pessoas criticarem o catolicismo romano, por causa da nossa experiência ibérica aqui. Nós fomos colonizados por portugueses e os nossos vizinhos por espanhóis. Então, a nossa reação a isso tem a ver com a forma como o cristianismo chegou a nós por meio do colonizador. É natural que a gente entenda que a igreja romana representa, de certa forma, essa igreja que se impôs pela espada, pela força, enfim. As caravelas vieram com a cruz nas suas velas. Está tudo certo. Os vascaínos entendem muito bem do que eu estou falando, certo? O Cruz Maltino, que está ali no fundo fazendo joia para mim. Então, essa questão da constantinização do poder no Império Romano e passar para a igreja, isso também é fácil da gente ver. Mas a gente esquece de ver isso no próprio protestantismo. A gente esquece que a igreja luterana da Alemanha, que a igreja reformada da Noruega, da Suécia, a igreja reformada na Holanda, a igreja anglicana, a igreja na Suíça, os movimentos protestantes também se associaram ao poder. Isso aí a gente não costuma enxergar. Como é que eles se comportaram? Essa parte da história não nos afeta diretamente. A gente não tem essa percepção, porque a gente não lê. Mas se a gente soubesse o que os reformados fizeram depois, no século XVI, no século XVII, nós veríamos que eles não eram tão diferentes assim do que os romanos. Então, a igreja, quando chega ao poder, ela tende a se corromper. Quando a igreja assume papéis juntamente com o Estado, ela tende a usar uma força que não é devida. Por quê? Não sei. Alguém já disse que o poder corrompe.
E o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando as monarquias eram civis, vamos dizer assim, eram leigos, era um tipo de corrupção. As monarquias religiosas são igualmente perigosas. Eu estava vendo ontem um documentário sobre o Império Espanhol, e como o Império Espanhol se projetou no mundo todo, é o primeiro império global, não é? Sob a marca da Inquisição. Vai pesquisar. A coisa não foi fácil. Então, hoje, nós, como igreja, devemos ter cuidado para não nos tornarmos reflexo dessa, é lógico, micro-reflexos, né? Não estou falando que a gente vai conquistar o mundo e governar. Não é isso. Mas nós podemos cair no mesmo pecado da autossuficiência, do abuso do poder, das tiranias em pequena escala. Se eu não tenho poder para tiranizar o mundo, mas eu posso tiranizar a minha cidade. Mas se eu não posso tiranizar a minha cidade, porque ela é grande, eu posso tiranizar o meu bairro. Mas se eu não posso tiranizar o meu bairro, porque aqui no Bandeirante moram 35 mil pessoas, aí eu posso pelo menos tiranizar esses 300 que se reúnem aqui. A gente não deve pensar que somos autossuficientes, que somos ricos, que enxergamos tudo. Temos que perceber a nossa cegueira. Temos que perceber a nossa nudez. Temos que perceber a nossa fraqueza. Temos que perceber a nossa pobreza e a nossa miserabilidade. Temos que perceber a nossa fragilidade. Para que nos mantenhamos no caminho estreito de quem depende de Deus. A igreja autossuficiente, a igreja prepotente, a igreja arrogante, a igreja triunfalista que quer governar, talvez esteja tornando-se ela mesma um ídolo que substitui aquele que já está posto, que é Jesus. Por isso é interessante que a carta começa dizendo, estas coisas diz o amém. Amém é uma expressão que tem a ver com verdade. Ele está aqui evocando possivelmente Isaías 65, Deus da verdade. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está replicando aquilo que já foi dito no capítulo 1, verso 5, do próprio Jesus. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Quem governa a gente nunca é a igreja. Quem governa é Cristo. Nós temos que ter cuidado para não pensarmos que nós somos aquele que se assenta no trono. Quem está no trono é o Cordeiro. Quem está no trono é aquele que morreu. Quem está no trono é aquele que ressuscitou. Quem está no trono é aquele que era antes de todas as coisas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Às vezes nós queremos sugerir que a igreja ocupa esse espaço como corpo de Cristo. Não, nós somos apenas um reflexo da glória de Cristo. Nosso brilho nunca será próprio. Nós nunca seremos o sol da justiça. O sol da justiça é o Senhor. Nós seremos um reflexo dele. A glória da igreja é a glória da noiva. A glória da igreja não é a glória do sol, é a glória da lua. A glória da igreja é refletir a Cristo. A glória da igreja é manifestar a Cristo. E Cristo manifesta o seu poder por meio de graça, bondade, justiça, paz. Cristo não manifesta o seu reino pela força, pela violência, pela espada, pelo governo que oprime. Mas ao contrário, Jesus é aquele que liberta os oprimidos. Então foi muito fácil ao longo da história a igreja confundir a sua missão de servir o mundo com a sua arrogância de pretender dominar o mundo. Ao longo da história, não poucas vezes a igreja inverteu o seu lugar. Ao invés de ser serva de Deus, resolveu ser a representante de Deus. E, como representante, achar-se no direito
de apoderar-se daquilo que nunca foi seu, mas que sempre foi do Senhor. A autossuficiência, a arrogância, a cegueira se estabelecem com muita facilidade. E alguns aqui estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Nós vivemos uma época de uma igreja arrogante, prepotente, que cresce, que se expande e que quer governar, que quer o poder, que quer estar ao lado dos poderosos, que se assenta para um almoço e diz assim: olha que bom, estamos aqui. Essa igreja que achou que estava fazendo a vontade de Deus quando se assentou com os príncipes deste mundo. Mas os príncipes deste mundo, todos eles, são meros mortais. A gente não deve se iludir com essas fotos que a gente tira com os príncipes do mundo. Quando eles nos convidam para um café da manhã, quando eles nos convidam para uma reunião com croissant e suco de manga. Eu já participei dessas coisas, eu sei o que é isso. Quanta ilusão. As pessoas achando que um café no Palácio do Planalto é a coisa mais importante que podia nos acontecer. E aí a gente tira foto e faz selfie com não sei quem, e depois põe lá na rede social: Deus está nos honrando, a igreja está no lugar onde ela nunca deveria ter saído, e blá, blá, blá. Olha, gente, isso é tudo veneno. Isso é veneno para a igreja. Isso é doença. Isso não é força, é fraqueza. Isso não é dádiva, é tentação. A igreja não está para servir os príncipes, nem para ser servida por eles. A igreja está para servir a Deus e deve manter-se fiel nessa sua vocação e nesse seu chamado. Porque os príncipes deste mundo, todos eles, têm interesses diferentes dos interesses do reino de Deus. Que a gente perceba, Laodiceia sempre existiu. Assim como Filadélfia sempre existiu. Que Deus nos guarde, que a gente tenha olhos tratados para enxergar e vestes de justiça para nos cobrir. E a suficiência. Não precisamos de riqueza. Basta-nos a suficiência para existir. Um pouco de liberdade nos faz bem. Eu agradeço a Deus por não viver em tempos de perseguição, mas em tempos de liberdade. Embora tem gente dizendo aí que está vindo uma perseguição contra a igreja, gente, misericórdia, quanta ignorância. Mas isso é assunto para a escola dominical. A gente precisa de mais tempo para falar dessas coisas. Vamos acordar. A banda está toda aí? Ou a banda dissipou-se? Vamos ver. Paulo está aí? Bora, banda. Vamos começar fazendo o culto da manhã, o que a gente faz à noite. Vamos encerrar com uma música. Não é não? Vamos cantar de novo essa canção apocalíptica, né, de certa forma. Vamos colocar de pé, vamos orar. Nós, pastores, estamos pensando um pouco em alguns ajustes na nossa liturgia. A gente vai fazer algumas mudanças daqui a um tempo, sutis, tá bom? A gente vai conversando com vocês, a gente precisa primeiro conversar com os ministros de música, tem muita gente aqui envolvida no nosso culto, e orem por nós. Nós estamos pensando em como melhorar as coisas. Vocês aí de casa, a gente sabe que vocês estão aí, a gente se preocupa com vocês. Os que são de perto, por favor, voltem para casa. Os que são de longe, não se dispersem. A gente quer estar junto de vocês também e vamos pensar em formas de sermos um pouco mais eficientes nisso que acontece entre nós, tá bem? Orem por nós, para que Deus nos dê direções claras.
Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos pelo alerta que vem por meio das Escrituras. Somos igreja em nossos dias, em nossa cidade. Existimos em Brasília, Senhor, a cidade dos três poderes. Todos nós quase já passamos aqui pela Praça dos Três Poderes. Alguns de nós já levantaram as mãos para cada um daqueles prédios e fizeram orações. Já participamos de tantos atos proféticos nesta cidade, Senhor. Tantas reuniões e tantas conversas nos palácios e fora deles. Tantas oportunidades, Senhor, de aproximação e também de distanciamento desses espaços de poder. Tantas idas e vindas, Senhor. Tantas idas e vindas nessa forma de lidarmos com a realidade da nossa cidade. Oramos, Senhor, por nós mesmos como igreja, como PIB, como igreja local, que nós tenhamos clareza da nossa vocação, do nosso chamado, de quem nós somos e do que nós devemos ser, Senhor. Ajuda-nos a nos enxergarmos, Senhor, que os nossos olhos sejam límpidos, que nós olhemos para nós internamente, e olhemos para a nossa cidade que nos rodeia e tenhamos uma visão clara daquilo que o Senhor tem para nós. Sejamos uma igreja profética, Senhor. Uma igreja que é sinal, uma igreja que é farol, uma igreja que é abrigo, uma igreja que é lugar de acolhimento, mas que também profetiza a verdade, anuncia a verdade, está comprometida com aquilo que o Espírito nos diz como igreja. Que nós sejamos nesta cidade, Senhor, a igreja como corpo, que nós vejamos nesta cidade nascer uma igreja que é testemunha fiel do Senhor. Que nós sejamos íntegros, retos, cônscios, ó Deus, das nossas limitações, da nossa fraqueza, mas também da nossa força no Senhor, da nossa pobreza, mas também da nossa suficiência no Senhor, das nossas enfermidades, mas também do poder de cura que está no Senhor. Ó Deus, oramos pela igreja brasileira, infectada, Senhor, enferma, contaminada, difusa, promíscua, pobre, miserável, cega, nua, vendida, apóstata, insana, Senhor. Essa igreja que não manifesta a multiforme graça, mas uma multiforme desgraça que a afeta, que a corrompe. Ah, Senhor, que os nossos olhos sejam tocados pelas mãos do Cristo, do crucificado, e que os nossos olhos sejam curados, que o Senhor aplique aos nossos olhos saliva que saia da sua boca, e que nós possamos nos lavar no tanque do enviado, para que possamos enxergar a quem pertencemos, de quem somos, e o que devemos fazer nessa vida. Que a igreja seja curada por Ti, Senhor, da lepra que a está consumindo, da fome, Senhor, que a devora por dentro, da ganância. Que a igreja seja curada, Senhor, da sua insensatez, da sua loucura, dessa legião que possui esses gadarenos insanos, que a tudo destroem, que rasgam as roupas. Ah, Senhor, cura a Tua igreja, cura a Tua igreja, Senhor, cura a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos disso, Senhor, de um tempo de cura, Senhor. Visita Laodiceia, visita Laodiceia.
cura os olhos dela, cobre-a, Senhor, com vestes de justiça e dá-lhe o pão suficiente, na humildade, no arrependimento. E que o Senhor entre na nossa casa. Estamos abrindo a porta, Senhor. Estamos abrindo a porta ao Senhor que bate, para que o Senhor entre, para que o Senhor ceie conosco e nós também ceiemos contigo. Amém.